Eu só queria, assim, se alguém pudesse fazer a gentileza, lembrar. Eu lembro que a gente falou sobre redução dimensional, redução mecânica, não foi isso? A gente falou da outra vez. Aí a gente chegou a fazer a equação de onda do campo, da eletrodinâmica anisotrópica. A gente chegou a fazer a equação de onda para o campo magnético, para o campo elétrico, alguma coisa assim. Pode entrar, tchau, o que é? Oi? A câmera está A câmera não está lá. Talvez o Dória levou, não? Talvez o Dória tenha levado, porque a minha sala assim, fica sempre fechada, né? Então a gente pode checar com o Dória se ele não levou. Pode ser que tenha levado. Qualquer próxima sinalização também. Tá legal, te aviso por e-mail. Tá legal, te aviso. Tá legal? Não tá. Obrigado, tá, tchau. Tchau, um abração. Obrigado. A gente chegou a fazer a equação de onda para o campo elétrico, se eu me lembro bem? Ou para o campo magnético? Chegou, né? Tá certo. E vamos fazer equações aqui, que corrija se tiver um sinalzinho errado, só para a gente. Eu queria agora trabalhar uma outra coisa também, né? A gente já tinha trabalhado as condições sobre os parâmetros, né? Sobre os campos de fundo, né? O senhor tinha falado de fazer para carga puntiforme. Oi? De trabalhar com a carga puntiforme. Vou calcular o campo da carga. Que aí vai chegar em. Aí vai misturar o campo elétrico e o campo magnético, né? Tá certo. Hoje à tarde aí. Presentinho, senhor. Oi? Que é obrigado. Às 4 hoje na minha nos ensinaram. Então não. Nós vamos escrever. Então, só lembrando que a gente tinha essas equações para a eletrodinâmica anisotrópica, de que é aqui, né? Então, os campos de fundo são esses aqui, o campo vetorial de fundo e o escalar de fundo, né? Nós estamos supondo, eles podem, em princípio, depender da posição do tempo, e a gente viu que para a simetria de gauge seja mantida ou não seja perdida, a gente tinha que ter o mutacional de xi igual a zero e a derivada temporal do Qi mais a divergência de xi igual a zero. Tinha duas condições e o fundo, né, tem que obedecer para que a gente garanta a simetria de gauge, claro, se esses parâmetros não forem constantes. Se esses fundos, se eu tiver um background constante vetorial e um fundo escalar constante no tempo e homogêneo no espaço, então a simetria de gauge está assegurada, né, devido à presença só dos campos. Mas esses objetos aqui foram dependentes da posição e do tempo em geral, então eles têm que satisfazer certas condições. A gente derivou isso e falou isso. E também, na aula passada, a gente mostrou como a anisotropia, né, podia dar origem à eletrodinâmica axiônica. Então a gente pode identificar esse campo aqui com o gradiente do campo do áxion e esse fundo aqui com a derivada temporal do campo do áxion. Então a gente pode introduzir a eletrodinâmica, essa eletrodinâmica, né, que é chamada eletrodinâmica anisotrópica, né? Também na literatura conhecida como eletrodinâmica de Kerr-Fields, né? Ela pode nos levar à eletrodinâmica axiônica. Tá? E aí, claro, para ser a eletrodinâmica axiônica completa, a gente precisa também, né, além de introduzir o campo do áxion, né, a gente tem que introduzir também a equação de campo, né, do áxion, que é uma equação de Klein-Gordon, cuja fonte é o produto escalar, né? Boa tarde, tudo bem? Fernanda, né? Fernanda, Amanda, Gustavo, Ulisses, agora você esqueci. Vitor. E a gente pode introduzir o áxion através da equação, né, de um campo escalar, equação típica de onda
de Klein-Bora com uma fonte não homogênea, que é o produto escalar do campo elétrico com o campo magnético. Vai ser a fonte do áxion, e aqui a gente tem a constante de acoplamento entre o áxion e o fóton. E a gente viu que esse acoplamento, né, pode gera o efeito Primakov, né? O efeito Primakov é a transição, porque como nós temos esse acoplamento no lagrangiano, tem o acoplamento áxion-fóton, constante acoplamento áxion-fóton, aí tem o campo, realmente tem que ser o campo do áxion, e aqui é escalar dele. Isso aqui é o lagrangiano, a densidade de lagrangiano que acopla o áxion ao fóton. E aí, se houver um campo magnético de fundo, suponhamos que esse campo magnético aqui seja um campo magnético que domina o espaço. Esse campo magnético, imagina que eu vou estudar a eletrodinâmica axiônica em presença de um campo externo, que pode ser um campo externo homogêneo e constante no tempo. Então, eu tenho um campo externo mais, vamos dizer assim, um campo B que eu vou chamar de BP. Campo propagante. É como se eu tivesse, jogo um laser, né? Coloco um laser numa região onde produz algum tipo de onda eletromagnética no meio onde existe um campo magnético externo constante, né? Um campo de laboratório, né? Ou pode ser também o campo da astrofísica, o campo, por exemplo, de uma estrela, né? De uma magnetar, numa região onde a gente possa aproximar o campo externo como aproximadamente constante. Ou também pode ser um campo variável, não importa. Mas o que é importante é que dessa interação vai sair um termo que é constante de acoplamento áxion-fóton, o campo, aí o áxion, o campo magnético externo é escalar. Campo elétrico, esse campo elétrico é o campo do fóton. E aqui o áxion. Então, claro, mas aí aparece um outro termo que é cúbico. Vai aparecer o termo do áxion, do campo elétrico propagante, o campo do fóton. Vamos chamar esse campo aqui de campo do fóton. E o campo magnético do fóton. Então, esse termo aqui, a gente observando bem, ele é um termo quadrático da equação de campo, né? Então, esse termo aqui vai fazer, como isso aqui é constante, é como se eu tivesse uma espécie de uma constante de acoplamento agora efetiva de natureza vetorial. Então, esse termo aqui é um termo bilinear, é um termo cinético. Então, ele está fazendo o quê? A transição áxion-fóton. Então, esse é o efeito Primakov, né? Que é um efeito importante, estudado tanto em astrofísica quanto no laboratório, que é como o áxion pode transitar para o fóton transitar para o áxion. Quem quiser alguma referência mais aprofundada, ou quiser discutir um pouco, o Bernard sabe bastante isso, porque estava foi parte da peça de mestrado dele, não o efeito Primakov usual da eletrodinâmica axiônica, mas o efeito Primakov na versão supersimétrica com o mixing entre o fóton e o fotino, não o áxion. Aqui é o mixing do fóton áxion. Então, são assuntos importantes, atuais, né? Hoje existe, né, os experimentos, né, feitos em diferentes laboratórios, né, os alemães estão dando muita ênfase a esse estudo dos parâmetros, limitando a região de parâmetros da eletrodinâmica axiônica. Então, o áxion pode ter uma massa, um certo range, né? Ela está estimada em ser uma massa que pode ser na faixa de alguns nanoelectronvolts, e essa constante de acoplamento áxion-fóton também ela tem uma região bem de 10 a menos 10. Então, são parâmetros de alta precisão que estão sendo medidos, né? E aí com outros encaminhamentos a partir da eletrodinâmica axiônica, estudar, por exemplo, birefringência do vácuo. Então, tem muitos estudos sobre a eletrodinâmica axiônica, mas o que eu estava chamando a atenção é que a eletrodinâmica axiônica ela já está embebida, né? Na eletrodinâmica mesotrópica, se esses campos de fundo deixarem de ser campos de fundo e passarem a ser campos dinâmicos, né? Como a gente falou, o campo psi, o fundo psi, ele começa a ser identificado por gradiente do áxion, e o fundo escalar aqui, ele começa a ser identificado com a derivada temporal do campo do áxion, certo? Então chamamos a atenção disso da outra vez. E aí eu acho que a gente também trabalhou, né, as novidades aqui, que a gente pegou da outra vez, foi colocando, antes de falar da carga, né, da carga puntiforme, porque aí a novidade também dessa eletrodinâmica, nós chamamos bastante atenção, por que essa eletrodinâmica é importante, qual é a origem dela,
Então ela começou a ser estudada mais sistematicamente a partir de 89. Então, em 89, com o trabalho do Kosterlitz e do Semmelweis, essa discussão, né, da quebra da simetria, de Lorentz é uma discussão, ela é muito recente, assim, parece que é muito recente, né, de 30 anos para cá, mas na verdade a primeira pessoa que apontou para a possibilidade que a simetria de Lorentz pudesse ser violada num regime de mais altas energias foi o trabalho do Dirac em 51. O título do trabalho é Is there an ether? Há um éter. Ele se recoloca a questão do éter para saber se existe alguma direção espaço-temporal privilegiada. E depois essa discussão ganha uma certa corporatura na década de 60. Então, em física de altas energias, no limite de altíssimas energias. Será que a simetria de Lorentz existe? Até que nível de energia a gente pode assegurar que a invariância de Lorentz é uma boa simetria da corrente, tanto aos fenômenos de altas energias. Qual é o limiar? Acima de 10 a 16 GeV, que é a escala de grande unificação, ou chegando na escala de Planck, 10 a 19, aonde é que a simetria de Lorentz começa a travar? Então essa é uma discussão que vem da década de 60, passa pela década de 70. Na década de 70, no final da década de 70, tem uns trabalhos interessantes que tentam associar efeitos de grande unificação com violação da simetria de Lorentz. Eu estou colocando isso porque não é um assunto assim, descontextualizado, não é, vamos dizer assim, não é um capítulo do Jackson só para a gente aprender. Tá? É alguma coisa que se vocês abrirem o archive hoje, seja no REP-PH, porque no REP-PH vocês vão encontrar, agora, aliás, até na matéria condensada, né? Esse grupo do Kosterlitz lá em Bloomington, na Indiana, eu digo que o Kosterlitz é o cara assim, que, vamos dizer, é o general mundial na quebra da simetria, é quem mais botou esforços, tem mais literatura na quebra da simetria de Lorentz. Ele começou isso em 89 com Semmelweis e ele foi em frente. Né? O modelo de Kerrel-Field-Jacquivi é derivante, mas quem lançou a ideia das teorias de cordas, poder induzir efeitos com quebra da simetria de Lorentz, foi esse trabalho do Kosterlitz e do Semmelweis. E agora, recentemente, acho que eu não mandei esse paper para vocês, mas vou mandar. Se alguém puder anotar aí, depois pintar, é o paper que saiu, já está publicado, do Kosterlitz, Ralph Lehner, que é de grupo de Indiana também, e tem um iraniano que trabalha com eles, né? Eles lançaram um trabalho agora que é quebra da simetria de Lorentz em matéria condensada. Então, como você pode, porque é razoável isso, né? É razoável porque a física de matéria condensada não é uma física relativística. Então, será que você pode trabalhar essa física relativística, não relativística, incorporando efeitos que tratam da violação da simetria de Lorentz? Então, é um trabalho muito interessante, porque ele já pega esses semimetais de Weyl, de Dirac, esses materiais topológicos, né? E tenta mostrar que você consegue formular algumas das questões fenomenológicas desses materiais topológicos a partir da quebra da simetria de Lorentz. Então, não é um problema, é uma questão de pesquisa. Essa pesquisa é relevante em astrofísica, cosmologia, física de partículas e campos, obviamente, né? E na matéria condensada ela também já penetrou, ela já está na matéria condensada. E, claro, física além do modelo padrão, porque da onde está vindo a quebra da simetria de Lorentz? Está vindo de que tipo de efeito? Está vindo da gravitação quântica? Agora tem, acho que o João Paulo já está até envolvido nisso, né? Na loop quantum gravity. Para o pessoal que trabalha com loop quantum gravity, a gente já tem conjunto completo das equações de Maxwell, incluindo efeitos da quebra da simetria de Lorentz. Inclusive, essa equação é modificada. A loop quantum gravity, nenhuma teoria modifica a equação de Ampère-Maxwell, a equação de Faraday-Lenz. Essas duas equações aqui, elas são equações, na verdade não são equações, elas são identidades, né? Porque quando eu vou pegar o rotacional do campo elétrico, o rotacional do campo elétrico é menos relatividade, menos a derivada temporal do ar. E aí, se nós trabalharmos dentro da perspectiva de que o rotacional de um gradiente é zero, e isso só é possível quando as derivadas espaciais comutam, né? Quer dizer, dx, dy é igual a derivada segunda de dy, dx. Isso nem sempre acontece, só acontece quando as funções têm derivadas segundas contínuas. Agora,
quando tem monopolos magnéticos, o rotacional do gradiente já não é zero. Né? O rotacional do gradiente é diferente de zero. Mas se eu não tenho, né, ou a divergência do rotacional, né, quando a gente fala de física de monopólio magnético de Dirac, divergência de B é igual a divergência do rotacional. E aí, de novo, para a divergência do rotacional não ser zero, é preciso que as derivadas espaciais não comutem, para isso que ser diferente de zero. Então, eu tenho uma outra categoria de classe de funções, que é o caso do potencial da corda de Dirac, que é um potencial que, ao invés de ter uma singularidade onde está o monopolo, ele tem uma corda de singularidade. Toda singularidade tem um semi-eixo infinito, que é uma outra categoria de singularidade. Então, mas se a gente olha para Faraday-Lenz, o rotacional do gradiente é zero, o rotacional comuta com a derivada temporal, porque nós estamos também trabalhando dentro dessa perspectiva de que derivadas temporais e derivadas espaciais comutem, portanto, eu já estou restrito a uma classe de funções com derivadas parciais segundas contínuas, não basta que elas existam, mas tem que ser contínuas, e aí eu comuto e aí fica menos DDT do rotacional de AQB. Então, essa equação é uma equação, é uma identidade, é o que a gente chama de identidade de Bianchi, é uma das identidades de Bianchi, porque ela é estruturante, é estrutural a partir dos potenciais, ela não envolve se tem carga, se tem corrente, se tem dipolo, ela não tem fonte. E a mesma coisa com divergência de B, por causa da divergência, a não ser que tenha monopolos magnéticos. Foi o que Dirac, então, fez o trabalho dele de 31. O trabalho dele de 31 é justamente classificar as possíveis singularidades do campo eletromagnético. E aí Dirac chama a atenção, por que as singularidades elas são sempre localizadas uniformemente em cima das cargas? Por que elas não podem ser uma classe de singularidade mais ampla do que o que a física está acostumada até agora? E aí ele lança a ideia de que você possa ter funções, né, potenciais que não satisfaçam mais a essa condição. E isso aqui, então, fura, isso aqui passa a ser uma densidade de carga magnética. E aí, com essa inovação, ele prevê a existência de monopolos, resolve o problema da quantização da carga e prevê, e tem a simetria de conjugação de carga e prevê a existência de antimatéria. Então, por essa simples observação, ele resolve 3 questões em uma, e a antimatéria aparece um ano depois, né? A partir dessa previsão, envolve monopolos magnéticos. Os monopolos de Dirac ainda não apareceram, mas a gente tem o exemplo de monopolos compostos de matéria condensada em gelo de spin, e os monopolos não abelianos de Toft e Polyakov estão sendo buscados na LHC, né, monopolos eletrofracos, várias categorias de monopolos, que vêm das teorias gratificadas, por exemplo. Então, essa discussão, né, dessas eletrodinâmicas com quebra da simetria de Lorentz, elas são discussões muito atuais. E, sobretudo no LHC, né, o experimento Moedal e agora o experimento Matt-Guzman, eles também já começam a buscar efeitos de quebra da simetria de Lorentz em física de aceleradores. Porque geralmente os efeitos da quebra da simetria de Lorentz estavam sendo muito ligados a problemas de astrofísica. Porque é onde a gente tem regiões com mais altas energias, gamma ray bursts, né? Raios cósmicos ultra energéticos, energias altíssimas, e aí você teria a chance de verificar a quebra da simetria de Lorentz. Mas agora no próprio LHC já se busca. Então, estou só chamando a atenção porque é um tópico que é muito extenso, né? Como eu falei para vocês, já mandei o arquivo para vocês, hoje nós temos 58 extensões não maxwellianas, né? Das quais 20 são extensões não lineares, que a gente vai daqui a pouco também começar a estudar aqui no curso. Próximo encontro a gente talvez já possa falar. Mas então, voltando para a eletrodinâmica não linear, o que ela pode dar de interessante, essa eletrodinâmica, que é o fio de Jacquet? Ela dá um fenômeno interessante, que é o fenômeno da birrefringência, né? Ela tem uma relação de dispersão que mostra que o índice de refração não depende só, não é só dispersivo, né? O índice de refração não depende só do comprimento de onda ou da frequência, mas o índice de refração depende também do estado de polarização. Então, se a polarização é circular à direita, se a polarização é circular à esquerda, mesmo no vácuo, as velocidades de propagação são distintas. É o fenômeno da birrefringência.
que é uma coisa também super estudada hoje em grandes laboratórios, né? Na Alemanha, na França, na Itália, na China, na Inglaterra. Então tem vários experimentos, na Rússia, vários experimentos tentando medir a birrefringência do vácuo. Porque a birrefringência do vácuo está mostrando que o vácuo, uma vez tensionado por algum campo externo muito intenso, um campo magnético externo muito intenso, ou um campo elétrico muito intenso, o vácuo ele passa a se comportar como um meio material. Por quê? Porque o campo muito intenso ele começa a perceber a estrutura do vácuo em termos de partículas e antipartículas virtuais, o vácuo quântico de Dirac. E aí essas ondas ou de grande frequência, né? Frequências muito altas, ou de intensidades muito altas, né? Como são esses lasers agora na faixa dos petawatts, né? Ou até mesmo na faixa dos hexawatts. Aqui a gente está falando de lasers que tem potência na faixa de 10 a 15 watts. E aí esses lasers têm intensidade muito alta, são lasers de pulso curtíssimo, né? Na faixa de femto por segundo, laser de pulso de cerca de 10 a menos 15 segundos, e são lasers muito intensos. Então, como a intensidade é proporcional à intensidade do campo elétrico ou do campo magnético, né? A gente vai ter campos elétricos e campos magnéticos muito intensos que vão entrar no vácuo e vão polarizar o vácuo. E aí vão mostrar que o vácuo se comporta como um meio material, não como o vácuo vazio, mas com birrefringência. Então, a polarização, o efeito Faraday entra em ação. Então, são coisas importantes, porque isso pode estar indicando qual é o caminho que pode levar às tensões do eletromagnetismo. Da onde é que vem os efeitos novos que o eletromagnetismo de Maxwell apresenta? De que física vem? Então, esses experimentos são importantes porque a gente também quer compreender quais seriam as físicas mais fundamentais que estão no bastidor do modelo padrão, e o modelo padrão emerge como uma teoria efetiva que já está somando efeitos que nós não estamos percebendo. Por exemplo, qual é o grande problema do modelo padrão? É a massa do Higgs, né? Quando a gente escreve o potencial de Higgs, né? A gente já introduz aqui o famoso termo μ², o dublete de Higgs, né? E aqui o termo quântico. Essa constante de acoplamento é adimensional, mas esse termo aqui é termo de massa. E no final do dia, a massa do Higgs, ela parece proporcional a menos μ². μ², esse parâmetro aqui, tem dimensão de massa ao quadrado. Ele não é o quadrado de uma grandeza. A gente só bota esse quadrado para dizer que a dimensão dele é de massa ao quadrado. Esse parâmetro aí, ele é negativo. E aí, menos ele é positivo, a massa do Higgs sai nessa faixa, que é a massa do Higgs ao quadrado. Sai nessa faixa. Então, a massa do Higgs, ela já está colocada. Então, como é que você vai dizer que esse modelo é fundamental se ele já traz dentro da, vamos dizer assim, como premissa, a massa do Higgs? As massas são geradas a partir do campo de Higgs. Então, a massa dos quartos, a massa dos elétrons carregados, tudo é gerado. A massa dos bósons vetoriais intermediários é gerada a partir do valor esperado do vácuo do campo de Higgs. Mas a massa do Higgs não, ela já vem dada à mão. Ela é introduzida por força bruta. Então, o modelo padrão ele tem 19 parâmetros. 18 parâmetros são adimensionais. O único parâmetro dimensional é a massa do Higgs, que já é colocada à mão. Então, a ideia de uma teoria fundamental é que você gere as massas a partir de efeitos dinâmicos, mas a massa do Higgs é colocada à mão. Então, pode ser que exista algum efeito dinâmico mais fundamental do que o modelo padrão, que já nos dê no modelo padrão a massa do Higgs. Então, o modelo padrão ele pode ser uma espécie de, vamos dizer assim, de batedor, né? É o cara que vai lidar com os bandidos, né, diretamente na frente, né, de uma teoria fundamental mais salvaguardada, que a gente ainda não sabe direito qual é. Então, a busca, né, dessas violações da simetria de Lorentz, ela também passa, né, pela busca de uma física mais fundamental que esteja ainda mais subjacente ao modelo padrão. Por isso que eu estou dizendo que é uma questão relevante, tá? Não é um mero estudo acadêmico. Né? Isso que queria motivar bem essas teorias. Tem vários exemplos de teorias com violação da simetria de Lorentz. A mais popular, e ainda não completamente varrida, né? Ainda tem muito espaço para
trabalha essa teoria de que era o fluxo de Aquino, tem saído muita coisa. Efeito Cherenkov, né, que é uma coisa também importante na astrofísica, radiação de Cherenkov, né, tanto em como é que se diz, reatores, né, tanto em física de reatores como na astrofísica, a radiação de Cherenkov também pode ser um indicativo de como essa quebra da simetria de Lorentz pode afetar essa radiação de Cherenkov, que é uma radiação de alta energia. Bom, dizer, tem motivações. Tá? Então, motivações, a gente tem um grande número de possíveis motivações. E essa aqui é o protótipo. Então, a gente da outra vez fez o seguinte: tirou o rotacional dessa equação, o rotacional do rotacional de B. Gradiente da divergência, que é zero, menos o Laplaciano. Não aparece o Laplaciano. Rotacional desse B. Uma equação, então tem Laplaciano de B, quando eu tiro o rotacional dessa equação. Então vai ficar Laplaciano de B, aí vai aparecer com rotacional de B, rotacional de E é menos dB dt, e o rotacional de E é menos dB dt. Então aqui vai aparecer a derivada segunda do campo magnético, por causa de paravariância. Quando eu tirar o rotacional do campo elétrico, vai aparecer uma derivada primeira de B. Então, a equação de onda vai estar saindo dessa derivada segunda temporal com a derivada segunda temporal e vai sair o rotacional do rotacional de B. Mas vão aparecer termos novos. Então, a gente viu que aparece um termo com rotacional de B, aparece um termo aqui com menos dB dt. Então, a equação de onda, ela ganha termos quadráticos, então ela vai ter o famoso operador da Lambertiana, né? Aí ele aparece 1 sobre c ao quadrado, né? Derivada temporal segunda, menos o Laplaciano. Mas nessa equação de onda, a gente mostrou na aula passada, supondo que o fundo externo é constante, né? Pode até também trabalhar, ficou como tarefa, eu deixei como tarefa, trabalhar a equação de onda, no caso do fundo não ser constante. Então, quando eu tirar o rotacional dessa equação, o rotacional de π vezes b vai ser gradiente de π vetorial b mais π rotacional de b. Então, vai aparecer um termo de média derivada espacial desse, vai aparecer um termo de média derivada espacial desse. Então, a equação de onda, ela muda bastante se a gente tiver o fundo não constante. Mas vamos supor que o fundo seja constante. Então, aparece o Laplaciano aqui, aparece um rotacional aqui, rotacional de B. Então, vai aparecer um rotacional na equação de onda, então, um termo de derivada primeira. Aqui, rotacional de E menos dB dt, então vai aparecer uma derivada temporal primeira. E eu vou tirar o rotacional aqui, vamos dizer que não tem corrente de vácuo, né? Tirar o rotacional aqui, vai aparecer a derivada segunda, que já está aqui temporal. Então, é uma equação de onda nova, né? Que vale a pena ver como é que ela funciona, qual é a relação de dispersão que sai daí. E aí a gente vê que a relação de dispersão que sai daí, ela tinha essa forma aqui. Ômega 2 sobre C2 menos K2 ao quadrado. Né? Então a gente gera essa equação, a equação de onda completa, vai para o espaço de Fourier, supõe soluções de ondas planas, e aí a derivada, cada gradiente, né, vai virar IK, e cada derivada temporal vai virar menos iônica. E aí a relação de dispersão vai sair vai sair dessa estrutura aqui. Eu tenho uma matriz M e J, que depende de capa, de ômega e de capa, atuando na componente do campo magnético, né? Vamos dizer, se supõe uma solução de onda plana, vamos dizer que o nosso D seja um D0. E aí Kx menos ômega T, e aí você vai estar tendo VJ igual a zero. Você vai ganhar essa equação de Ampère-Maxwell. A partir da equação de Ampère-Maxwell, tirando o rotacional de Ampère-Maxwell, a gente ganha essa equação só para o campo magnético, que é uma equação de onda. Vai ficar menos ômega 2 sobre C2, mais K2, blá blá blá. E aí eu pego essa matriz aqui, se essa equação aqui é uma equação homogênea, e eu tenho soluções não triviais, então eu tenho que ter que o determinante da matriz N é zero. Então isso aqui, se o determinante dessa matriz é zero, o determinante dessa matriz sai exatamente essa relação aqui. Mais. Deixa eu apagar aqui.
probabilidade. É ômega 4. Não é uma relação Maxwell, é ômega 2, né? Maxwell é ômega 2, K2, C2. Isso aqui é Maxwell. Depois a relação de dispersão para De Broglie e Proc. Essa aqui, relação quadrada, que é o fóton massivo. Agora essa relação é quântica. Essa relação ela vai ser uma equação quântica que tem um cúbico, inclusive. Então ela vai ter a seguinte determinante. Isso a gente falou, foi o final da aula passada. Eu não calculei o determinante, mas dei a expressão para onde sai o determinante. Então essa expressão aqui é isso aqui, mais, né? Então, uma equação tem que ter um quarto, uma frequência. Aqui vai sair termo quadrático, mas aqui vai poder sair, aqui vai sair termo quadrático também, né, na frequência, né? Vai ficar ômega 2. Então, a gente tem no fundo isso, uma equação quártica em ômega. Tem impressão, deixa eu ver que isso aqui é o quadrado, aqui é isso aqui, esse vetor, é o fundo isolado aqui desse cara. E aqui é esse, tá certo. Esse aqui é esse aqui já está o fundo acoplado. Então, a gente está vendo o seguinte, aparece, por isso ela se chama eletrodinâmica anisotrópica. Porque, se a gente tirar essa equação, quer dizer, é uma equação quártica em ômega 2. Quando eu tirar a frequência em função de K, que é o que me dá a relação de dispersão, e quando eu tirar a velocidade de grupo, né, que é a derivada do ômega, velocidade de grupo vetorial, em relação ao vetor K, nesse sentido, que é a velocidade de grupo, ela vai depender do ângulo. Né? Então a frequência, ela não vai depender só do comprimento de onda, porque o módulo de K é 2π sobre lambda. Né? Então a gente teria uma relação entre K e lambda, né? Entre ômega e lambda, ômega e K. A relação de dispersão é da relação entre ômega e K. Aonde tiver o módulo de K, que aqui vai aparecer sempre K ao quadrado, o módulo de K ao quadrado vai ter um comprimento de onda ao quadrado. Mas aqui não. Aqui vai aparecer um produto escalar que vai depender da direção da propagação da onda com a anisotropia. Por isso que ela se chama eletrodinâmica anisotrópica, porque a velocidade de grupo vai depender não só do comprimento de onda, mas vai depender também do ângulo que a onda que se propaga forma com esse fundo de ciclo. Então, esse ângulo vai ser decisivo para a velocidade de grupo da onda, por isso que ela é anisotrópica, depende da direção. Então, essa é a relação de dispersão que sai da equação de onda do campo magnético. Né? Então, agora eu falei, vamos tirar a equação de onda do campo elétrico. Então, para tirar a equação de onda do campo elétrico, a melhor coisa é derivar essa equação em relação ao tempo. Ele vai ficar derivada segunda no tempo. Aí vai aparecer também uma derivada temporal no tempo. dBdt vai dar o rotação, a dBdt vai ficar dBdt. Agora, quando eu tirar esse, então eu quero tirar, já tiramos do campo magnético, a gente tirou do campo magnético, tiramos aqui o rotacional disso. Isso aí, quando eu tirar, vou deixar aqui o rotacional do dBdt, aqui vai aparecer o dBdt, aqui vai aparecer o dEdt. E aqui vai aparecer uma dele. Então eu tenho que rever como obter, porque eu não vou conseguir desacoplar. Quer dizer, na equação de onda do campo elétrico, não,
Quando eu tirar a derivada temporal, aqui, produzir a derivada segunda, que faz parte da equação de onda, e aqui eu vou ter derivada temporal de B, que é rotacional de E. Então o laplaciano vai sair daqui, porque vai ficar rotacional, vai ficar um dB dt aqui, vai ficar rotacional do rotacional de E, que vai dar gradiente da divergência menos laplaciano. Então o laplaciano vai sair daqui e a derivada temporal segunda vai sair daqui. Isso garante o aparecimento do D'Alembertiano, que é o que garante o caráter ondulatório. No dBdt vai aparecer um rotacional de E. Tudo bem. Mas aqui vai ficar o dEdt. E o dEdt eu não tenho como trazer diretamente em função do B. Então, a sugestão que eu deixo aqui, deixei como tarefa, mas não é uma tarefa trivial, porque as equações de campo estão saindo acopladas. Eu consigo desacoplar a equação de onda do campo magnético, mas não estou conseguindo desacoplar a equação de onda, do campo elétrico. Então, o que eu teria que fazer? O ideal seria fazer a sugestão que eu dou para tirar a equação de onda do campo elétrico. Supõe soluções de ondas planas. Então, a gente daqui vai tirar, vamos supor, vou pegar campo elétrico, campo magnético, ondas planas. O rotacional de E vai ficar I, kappa, vetorial, a amplitude do campo elétrico, a amplitude da onda plana. É zero, é I, kx menos ômega t. E do lado de cá vai ficar I, ômega B0, que é menos a derivada temporal do B. E aqui embaixo, né, a gente vai ter rotacional, a gente vai tirar a derivada temporal. Vai ficar derivada temporal de B com rotacional de B. Então, o rotacional de B vai ficar I, kappa, vetorial. A derivada temporal B vai ficar menos I, ômega B0. Então, no espaço de ondas planas, no espaço de Fourier, né, eu estou tirando a derivada temporal dessa equação para produzir a derivada temporal segunda. Né? Então, aqui eu vou ter derivada temporal de B, que eu também até posso lá já usar rotacional de E. Então, fica bem mais fácil. Tá? Direto do Laplaciano. Tá? Vamos só ver se não estou falando besteira. Tirar a derivada temporal aqui, usa, então ficar menos rotacional do campo elétrico. Menos rotacional do rotacional é menos gradiente da divergência do campo elétrico mais o laplaciano do campo elétrico. Então aqui a gente já está com uma parte do operador de D'Alembert. Depois, menos I dBdt. Vai ficar então mais I, vai ficar a derivada temporal de B. Mas a derivada temporal de B é menos rotacional de E. Então aqui vai aparecer também um rotacional, campo elétrico. Então esse é inevitável, né? Aí quando eu tirar aqui o dEdt, vamos manter esse menos 1 sobre C, si, vetorial, derivada temporal do campo elétrico. E aí aqui, 1 sobre C ao quadrado. Eu acho que não preciso botar malabarismo, acho que vai sair direto. Então, estou falando besteira aqui, né? Eu acho que sai direto, né? Desacopla direto. Eu tiro dBdt, rotacional de E. Limpou. dBdt, rotacional de E. Entrou dEdt, já fica, vai contar. Uma equação semelhante. E aí, de novo, só passar para o espaço de Fourier, então aqui vai ficar. A diferença é que vai aparecer um termo novo aqui que não aparece na equação de onda do campo magnético. É esse termo aqui que vai aparecer um termo que vai ser menos gradiente da divergência. Quando eu colocar isso naquela, vai aparecer uma matriz, então que eu posso chamar de matriz N e J, que depende de ômega e kappa, claro, e dos parâmetros externos, né, que se aqui, atuando na amplitude do campo elétrico, da onda plana, componente J, igual a zero. Só que vai aparecer um termo, vai ser esse termo aqui, que vai ser gradiente da divergência. Vai ficar menos, cada gradiente dá um IK. Então vai ficar IK menos 1, aqui vai ficar mais um KI, KJ, é 0J. Então vai aparecer esse termo aqui dentro
dessa matriz. Eu vou tirar o determinante dessa matriz. Aqui vai aparecer um ômega 2, aqui vai aparecer simplesmente um ômega, aqui vai aparecer um kappa vetorial, aqui vai aparecer um kappa 2 e aqui vai aparecer um kappa I e kappa J. Então eu vou ganhar de novo uma matriz, vou tirar a relação de dispersão e vocês vão ver, quem fizer a tarefa vai ver que vai dar exatamente a do campo magnético. Apesar da equação de onda ter esse termo aqui de diferença, na hora de tirar o rotacional, na hora de tirar o determinante, tudo se compensa. Então, isso aí me dá as relações de dispersão. Tirando a equação de onda, a gente tira a relação de dispersão. Se é diferente, tem consistência? Não poderia ser o efeito da anisotropia. Né? A anisotropia você pode ter essa. Sempre que do fundo, se você a equação de onda do campo elétrico não for igual ao do campo magnético, você está quebrando a simetria de Lorentz. Né? Porque a simetria de Lorentz mistura E e B na mesma matriz. Né? A transformação de Lorentz do E dá o B e a do B dá o E. Se você quebrar essa simetria entre as equações de onda, você está no fundo quebrando a simetria de Lorentz. Nesse caso, a quebra da simetria de Lorentz não é capaz de fazer isso. Tá? Mas existem modelos em que isso acontece. Então ficou como tarefa essa questão. Depois eu tinha colocado uma outra tarefa que era tirar o campo da carga puntiforme, era algo assim. Que aí a gente tem a novidade agora, então se eu estou falando de uma carga puntiforme, aqui no VAR, então a gente teria aqui 1 sobre ε0, né? A densidade de carga puntiforme, vamos colocar uma carga aqui, situada na origem. Então tem a carga puntiforme. Né? Todo mundo lembra que se a gente pega a eletrodinâmica de Maxwell, esse termo não existe, isso aqui fica o laplaciano de φ, laplaciano de φ igual a função delta, e dá o potencial colombiano, Q sobre 4πε0 módulo de x, né? Módulo de x, que é a carga na origem. Vamos botar a carga em outra posição, qualquer que seja, né? Menos o A, aí fica o potencial colombiano, módulo de x menos x0. Agora, nós não temos a corrente, nós estamos falando de um caso estático, uma carga eletrostática, mas e também vamos dizer, o problema é estático. Isso aqui é zero, né? Então eu tenho um campo magnético. Se eu tenho um campo elétrico gerado pela carga, isso deve ser fonte do rotacional do campo magnético. Isso aqui quase faz o papel de uma corrente, né? Como se fosse um J, né? Uma fonte para o campo magnético. E aqui eu tenho o próprio campo magnético também sendo fonte. E aqui, se eu tenho um campo magnético, então, se o campo elétrico é fonte do campo magnético, o campo magnético também colabora como fonte para o campo elétrico, além da carga. Então, o problema da carga estática, né? Ele vai ter um campo eletrostático e um campo magnetostático no problema estático. A novidade não é só a corrente, não é só a Faraday-Lentz que faz a troca entre E e B. Quer dizer, E e B se comunicam via background. Então, o background acopla, né? Mesmo num caso estático, né? O campo elétrico se acopla ao campo magnético via fundo, via anisotropia e via esse escalar aqui. Então, como é que a gente poderia pensar? Por exemplo, se eu fosse fazer a equação, se eu fosse calcular, né, potencial coulombiano, a gente vê o seguinte: usar a lei de Gauss aí fica complicado, porque se eu for fazer o fluxo do campo elétrico, ele fica claro na equação da divergência, né? A integral, né, de volume da divergência vai me dar o fluxo do campo elétrico, mas aqui eu vou ter uma integral de volume desse produto escalar, não tem gradiente. Aqui eu não vou poder usar a simetria esférica para poder tirar o 4π R2 vezes campo elétrico. E aqui a carga, né? Aqui a densidade de carga, né? E tirar a carga, poder integrar no volume. Então, o jeito é melhor, vamos trabalhar pelo potencial, porque aqui fica a divergência do programa estático, não tem dAdt, né? Quer dizer, o campo elétrico é menos gradiente de φ, menos a derivada temporal do A, mas é um problema estático, não tem derivada temporal. Então aqui vai ficar menos laplaciano de φ, que é o termo usual, né? Quando a gente calcula o potencial coulombiano. Mais C, D,
equação do ponto de vista do potencial rotacional de V é rotacional ou rotacional de A. Então, que é o gradiente do divergente de A menos o laplaciano do A. Depois eu tenho menos I rotacional de A. Vamos jogar o problema em termos dos potenciais. E depois eu tenho mais 1 sobre C, Si, vetorial, menos gradiente de φ. Porque dA dt é zero. Então isso aqui é igual. Então essa é a equação de Ampère-Maxwell, sem corrente de deslocamento, sem. Então eu tenho. Agora, a gente sabe que a gente pode trabalhar, quer dizer, na eletrodinâmica, né? A gente pode usar, quer dizer, se a gente fizer, como a gente está trabalhando com os potenciais, a gente tem a liberdade de escolha de gate. Então a gente pode escolher gate, né? Podemos escolher se é o gate de Lorentz. Que na lei de Gauss o senhor não trocou o campo magnético mesmo? Oi? Na lei de Gauss o senhor não trocou o campo magnético? Ah, devia ter trocado, verdade. Obrigado. Certo? Ele fica tudo em função do potencial. 1 sobre C ao quadrado, ele vai no temporal do φ, mais a divergência de A. Então a gente pode, né, quando a gente fala dos potenciais, não dos campos, a gente tem a liberdade. Existem vários gates, né? Tem conferências sobre escolha de gate, né? Então, quem é da UERJ gosta do gate de Landau. Então, famoso, vocês aí da UERJ, né? Lá, né, Sorrella, Vitor Lemes, Márcio Capra, gate de Landau ou gate maximamente abeliano. São os gates da vez, não é? São gates importantíssimos. Gate de Lorentz, aí tem gate axial, gate temporal, gate de Poincaré. Oi? Hamilton, tem muitas escolhas. Gate axial, o gate axial, que você pode usar o gate temporal, gate de Coulomb também. Então, aí na física atômica, o pessoal, física de laser, o pessoal gosta muito do gate de Coulomb, né? Agora, no nosso caso, vamos trabalhar com gate de Lorentz, sendo caso estático, a divergência de A igual a zero. Então, estamos calculando o potencial dentro de uma escolha de gate, o que não é um problema, porque na hora de eu calcular o campo, né, o campo é invariante de gate. Então, depois que eu tirar o rotacional de A, eu ganho B. E quando eu tirar o gradiente de φ, eu ganho o campo elétrico. Né? Mas aqui, então, a situação é essa. Vamos trabalhar com divergência de A igual a zero por uma escolha de gate. Né? Não tem assim, nenhuma física mais preciosa por trás disso. É simplesmente a escolha de gate. Próxima aula eu vou trazer eu tinha um bombril antes da pandemia, mas eu acho que isso não. Deve usar fora, que é bom para lixar o quadro, né? A gente põe o giz, pega bem. Vou trazer um bombrilzinho. Dizem que tem mil utilidades. Utilidade acadêmica do bombril para limpar o quadro, que agora já também não é mais quadro negro por causa do politicamente correto, quadro verde. O CDTF já está trabalhando na vibe identitária já há muito tempo, né? Que não existe quadro negro, quadro verde. Então, para lixar o quadro verde, eu vou trazer o bombril, vou trazer aquela palha de aço, eu fico preocupado de quem está gravando. Eu não sei se na gravação você sai muito claro, ficou muito clarinho no quadro, dá para ler. Está perfeito. Então, gate Lorentz, olha lá. Qual o meu problema? Meu problema é que a equação do φ envolve o A, a equação do A envolve o φ, ou seja, eu tenho um sistema acoplado de potenciais. E aí o que eu posso fazer? Quem dera que eu pudesse inverter diretamente, substituir φ por A, mas a gente pode fazer o seguinte: no espaço de configurações, no espaço Tx, né, nesse caso o espaço de posições, no espaço de coordenadas, eu não consigo inverter o operador de gradiente, eu consigo inverter o laplaciano. Todos nós sabemos, né? O laplaciano tem o inverso, que é a função de Green, né, do laplaciano, que é 1 sobre o módulo x. Né? Então, esse cara aqui, do ponto de vista funcional, se eu tiver que inverter o laplaciano, mas é uma expressão não local. O laplaciano é uma expressão local, derivada
só pega o ponto x e as suas vizinhanças, né? Infinitesimalmente próximas. Vizinhança infinitesimalmente próxima. Nesse caso, não. A função de green é não local. Eu pego um ponto x' que pode estar, né? Se eu tiver essa equação aqui, laplaciano de um campo, sei lá, de um campo S, igual a uma certa fonte externa, J, né? Então, meu laplaciano, meu campo que eu estou procurando, gerado por essa fonte, é o laplaciano menos 1, atuando em J. Claro, isso é formal, mas eu vou ler isso da seguinte maneira. O meu campo S na posição x vai ser integral sobre todo o espaço, coordenada auxiliar x', 1 sobre, aí tem um 4π, módulo de x menos x', j de x'. Então, isso é o inverso do Laplaciano. Eu consigo, quer dizer, a função de Green do Laplaciano. Ela me dá o campo em função da fonte que o gera. E aí eu inverto o Laplaciano. Claro que, dependendo da dimensão, a função de Green, quer dizer, em uma dimensão, Laplaciano é d2 dx2. E aí a função de Green dele é 1 sobre 1 meio do θ de x menos o θ de menos x, né? O que é a função de Green? d2 dx2, né? Atuando na função de Green de x menos x', ela tem que me dar o delta de Dirac. Então, quem é a função que me dá um delta de Dirac quando eu tirar duas derivadas, né? A derivada, não, desculpa. Módulo de x menos x'. A derivada do módulo é a função integral, a Heaviside. E a derivada da função de Heaviside é a função delta. Então, em duas dimensões, em uma dimensão espacial, né, o problema seria o campo gerado na posição x, vai ser integral em x' do módulo de x menos x', atuando na fonte do ponto x'. Então, eu tenho que fazer uma integral unidimensional, só que agora a gente vai ver o que é a função de Green. Na verdade, a função de Green é o potencial gerado por uma carga pontiforme. Porque a carga pontiforme aqui seria o quê? Seria o quê? Delta de x. Então, é uma carga pontiforme. E aí, a função de Green, ela vai dar exatamente, se eu botar aqui a carga pontiforme, ela vai dar o potencial de Coulomb. Então, a função de Green, em uma dimensão, é módulo de x menos x'. Em vez de ela cair com a distância, ela cresce com a distância. Então, é o problema do confinamento. Então, a equação de... Essa equação aqui é de Laplace, né? A Laplace é homogênea e a Poisson é homogênea, não é isso? Acho que é isso, né? A equação de Poisson, né? Em uma dimensão, ela é confinante. Ela dá um potencial que cresce com a distância. Se aqui eu colocar uma carga pontiforme, isso aqui vai ser Q delta de x'. E aí, quando eu integrar em x', vai matar simplesmente. O delta mata a integral e vai ficar módulo de x. Então, vai dar um potencial que vai ser Q módulo de x. Então, o potencial crescendo com a distância, confinante. Se eu for para duas dimensões, né, meu problema então vai ser esse aqui. Laplaciano em duas dimensões, d2 dx2 mais d2 dy2. E a função de Green que sai disso aqui é o logaritmo, o logaritmo do módulo de x menos x'. Então, em duas dimensões, o potencial ainda é confinante, só que muito mais lentamente. Né? Logaritmo a grandes distâncias, né, é pequeno em relação à própria distância. Log de, sei lá, log de 10 a 10 é 10. Ao passo que aqui seria 10 a 10, seria 10 bilhões. Então, em duas... Agora, então, essa é a função de Green. Em três dimensões, aí já começa a cair com a distância. Né? Muito bem. Então, se a gente, então, quiser olhar esse problema, vamos olhar do ponto de vista, então, da função de Green. Então, a gente não pode inverter esses operadores diferenciais. Mas eu poderia fazer o seguinte, inverter esse Laplaciano, e aí expresso φ, quer dizer, aquela integral não local atuando nisso, mas aí o problema fica muito não local. Então, vamos para o espaço de Fourier, porque do espaço de Fourier, o que é derivada vira multiplicativo, né?
gradiente vira IK. E DDT vira ômega. Então, se eu escrever a equação, essa equação aqui, no espaço de Fourier, ela vai ficar menos K2 φ. Aí aqui vai ser a transformada de Fourier do potencial. Né? E aí, vamos lembrar, vou botar aqui. Essas são as nossas transformadas de Fourier. Então, eu vou escrever o meu φ de x como sendo fazer transformada de Fourier no espaço tridimensional, no espaço-tempo não. 2π terceira φ de capa é a menos IKx. Então, essa é a representação de Fourier, né, do campo φ. Então, o Laplaciano ele vai produzir um menos K2 atuando no fitil de K. Então, essa equação aqui, no espaço de Fourier, ela vai ficar K2, que é o Laplaciano. O Laplaciano vai entrar, vai bater direto na onda plana. Então, o Laplaciano de E a menos IKx é menos K2 é a IKx. Vai produzir um K2 e o fitil de K. Depois o outro termo vai ser si escalar. Aí aqui, quando eu botar aqui o A, vai ser a mesma coisa. Aqui vai ficar um A de x, né? A representação em Fourier, aqui vai ter o vetor A til de capa e a mesma onda plana. Então ele vai produzir menos I capa. Então vai ficar menos I si escalar capa atuando no A til vetorial. Então vai ficar si escalar capa. Si rotacional de A. Então, si escalar rotacional de A. Perdão. É capa vetorial A transformada de Fourier de capa. Certo? Então fica produto escalar tomando esse produto vetorial igual. Agora vamos ver quem é transformado, quem é a representação em Fourier da função delta. A função delta de x, ela é integral em letra de capa 2 π terceira a I kx menos I kx. Quer dizer, a transformada de Fourier da delta é 1, é a unidade. Então delta til é 1. Então é legal. Então eu tenho, isso aqui vai ficar igual a Q. Sobre epsilon zero. Certo? Então, eu botei tudo no espaço de Fourier. K2, colocou aqui, e a transformação sobre epsilon zero, porque a transformada de Fourier do delta é 1. Então, no espaço de Fourier, delta de Dirac é a unidade. Muito bem. Agora, deixa eu apagar isso aqui agora. Só para a nossa convenção. Claro, a transformada de Fourier inversa vai ser o contrário. Se eu quiser escrever quem é a transformada de Fourier do φ, a transformada de Fourier φ de K, vai ser, aí não tem o 2π a terceira, integral em d3x do φ de x que a exponencial parece um sinal, né? Então essa é a nossa convenção para tirar a transformada de Fourier. A que eu dei anteriormente é a representação em transformada de Fourier do campo φ. Só para inverter, uma é o inverso da outra, lembrando dessa relação aqui, que aqui pode ser até mais ou menos. Função delta, delta de K ou delta de x ou delta de menos x. Mas como a função delta é par, então delta de x é igual a delta de menos x. Então, quer dizer, se a gente souber a transformada de Fourier do potencial, nós podemos fazer essa integral no espaço K e tirar o potencial φ de x e o potencial A de x. Então aqui vai ficar menos K2, então vai ficar K2 A. Tipo, não vou botar de K não, já está implícito, né? Tem uma dependência em K. Depois aqui vai ficar menos IK, vai ficar mais I, K, vetorial, ativo. E aqui vai ficar menos
ficar menos IK, vai ficar mais I sobre C, si vetorial K, atuando no fitil igual a zero. Então, essa equação aqui me permite, então vamos escrever essa equação em termos vetorial, vai ficar assim, K2, então, isso aqui é uma equação vetorial, então ela vale para cada componente do vetor. Então isso aqui é K2, A vetor, atil componente I. Vou pegar a iésima componente dessa equação que é vetorial. Aqui nós vamos ter o produto vetorial, que vai ficar I, epsilon, típica, IJK, K componente J, atil componente K. A gente está vendo que tem esse índice aqui, né? Tá certo. Depois nós vamos ter aqui mais I sobre C, epsilon, I, J, K, si J, K, componente K, né? Atuando no fitil. Isso igual assim. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos escrever essa equação de forma matricial. Essa equação aqui, eu vai poder escrever essa equação. Então, o primeiro termo é, aqui eu tenho um AI, aqui eu tenho um φ. Vamos fazer o seguinte, vamos botar essa equação de uma forma que a gente possa... esse termo aqui é o termo homogêneo. Quer dizer, o que essa expressão está me ensinando? Que eu posso inverter a transformada de Fourier do A em função da transformada de Fourier do φ. Então vamos escrever essa equação. Ela vai ser, eu posso escrever ela assim: K2, delta de Kronecker IJ, atuando em atil J. Estou dando um caráter matricial. Mas isso aqui é a mesma coisa que AI, né? Isso aqui é o delta de Kronecker, IJ atuando em J na varia. Né? Esse termo aqui, ele vai ficar mais I, epsilon, I, JK, KJ, atil K. Isso igual a menos I sobre C, epsilon, I, JK, isso, CJ, HK, né? Índice K, atuando no fim. Então esse cara aqui está se comportando, isso aqui tudo tem um papel de um vetor, sobe o índice no final do dia, livre, I. Então o J está contraído com J, o K está contraído com K. Isso aqui é como se fosse um término homogêneo. Eu poderia chamar isso tudo aqui de um término homogêneo, sei lá, podia chamar isso aqui tudo de um vetor VI. Agora aqui, eu poderia fazer o seguinte, esses índices são mudos. Então eu vou chamar, em vez de botar IJK, JK, eu vou botar I, o J eu vou chamar de K, e o K eu vou chamar de J. Então essa equação ficou assim, ó. Eu posso fatorar esse AJ e criar uma matriz aqui, que é a matriz MIJ, assim definida. K ao quadrado, delta IJ, mais I, que epsilon, I, K, J, K, componente K. Que eu posso trocar aqui, boto JK, que é antissimétrico, e boto menos aqui. Então eu tenho essa matriz aqui. Então meu problema ficou assim: uma matriz M e J atuando no ativo componente J igual a um vetor VI. Então eu me reconheço diante de um problema simples, né? Problema de álgebra linear, um sistema de 3 equações em 3 variáveis, né? Funciona 3×3, com um campo em termo homogêneo, um sistema inhomogêneo, onde esse vetor aqui é o φ. Então eu posso inverter essa matriz. Essa matriz aqui pode ser invertida. Tarefa: inverter essa matriz. Tá? Então, formalmente falando, eu invertendo essa matriz,
a gente consegue expressar o A tio I como sendo a matriz M inversa, elemento IJ, atuando nesse VJ. Então, no espaço de Fourier, eu consigo eliminar o A em função de φ e trazer para qual equação? Para essa equação aqui. Não vou apagar isso aqui agora, eu já posso apagar isso aqui. Formalmente, então, a tarefa que fica aqui, né, não é lista de exercício não, é tarefa, né, de consciência. Acho que não precisa mostrar, não precisa, mas se tiver dúvida, me procura, tá? Mas eu acho que os meninos, João Paulo e o Fernando, já são exímios invertidores de matriz, invertem qualquer matriz, né? Métodos projetores, né? Bom, mas eu sei quem é o aí. Então eu vou vir para essa equação aqui. Essa equação aqui está assim, ó. K2, fitil de K. Vou tirar um K. Menos IC, si. Vou botar assim, escalar. Então isso aqui é um produto, é o epsilon, né? Isso aqui então vai ficar. Isso aqui vai ficar assim, epsilon I J K, si componente I, K componente J, atil componente K. Isso igual a Q sobre epsilon zero. Então observando que essa equação é completamente escalar, não tem índice sobrando. I com I, J com J, K com J. Só que esse cara aqui eu conheço. Esse cara aqui é N a menos 1 K. Agora não evitar a saturação de índice de mar. KL vetil L. Onde quem é vetil L? L é isso aqui. Então, fica aqui. Vou até botar ele aqui então para a gente ficar bem claro. N a menos 1 KL atuando em quem? Atuando em menos I sobre C. Então, vou botar menos I sobre C. Vou botar aqui em evidência. Menos I sobre C, é esse caminho aqui. Epsilon. Agora, atenção, aqui é Epsilon K. Aqui, esse VI é Epsilon I. Então, vai ficar Epsilon K, para evitar a confusão de símbolos repetidos, vamos botar KNN, si, N, KN, atuando em fitil. Então, olha o que eu tenho agora. Vou fazer esse produto aqui, Epsilon I JK, vezes Epsilon KNN. Isso a gente sabe. Epsilon I JK vezes Epsilon K NN. Isso vai dar o delta de crônica, delta de IN, delta de JN, menos delta de IN, delta de JN. Então eu uso esse Epsilon, e aí vai dar vários produtos. Pronto, quando eu pegar delta de IN, vai aparecer aqui, si I, si I. Então vai ficar si 2. Delta de JN. Então, K escalar K. Então, vai aparecer um Xi2, K2. E, quando eu fizer esse produto aqui, vai contrair com N. Então, vai ficar Xi escalar K, Xi escalar K. Vai aparecer um outro termo que vai ser Xi escalar K. Estou só dando um exemplo, né? Então, quando eu fizer isso aqui, esse produto, quer dizer, quando esse operador aqui, esse produto aqui, né? Na verdade, esse IJ, esse vetor aqui, né, atuar nessa capa, vai encontrar isso aqui. Então, vai ter a contração do epsilon com epsilon, que em função dos deltas de crônica, vai me dar Xi2K2, que é um termo, como é um termo isotrópico, esférico, mas esse termo aqui é anisotrópico. Então, a gente vai ter uma anisotropia no potencial. E, claro, aí eu tiro o fitil. Claro, mas aí tem a fitil. Essa equação, ela não vai me dar o potencial direto, ela vai me dar transformada de Fourier do potencial. Então eu vou tirar daqui e o fitil, quer dizer, quem é isso aqui? Vai ficar então essa equação aqui. Vai ficar uma equação matricial, vai ficar isso aqui, K2. E aí quando eu fizer esse produto aqui,
Eu vou fazer minha coxambrada, você depois vai ficar menos I, você vai cortar menos I com menos I dá menos 1. Então, menos. Aí vai aparecer um termo que vai ser Si2, K2, e o outro termo que vai aparecer vai ser mais, um vai aparecer com sinal menos, o outro vai aparecer com sinal mais, Si escalar K ao quadrado. Estou atuando, tudo bem, cara? Isso aqui atuando em sítio. Igual aqui sobre epsilon zero. Então, depois de todo esse esforço, nós calculamos o potencial, a transformada de Fourier do potencial coulombiano anisotrópico. Então, eu sei quem é a transformada de Fourier, eu sei quem é o fitil de capa. Só inverter isso aqui, porque no caso de Maxwell, que si é zero, fica Q2 sobre K2. E aí eu faço a integral de Fourier, que me dá exatamente o potencial coulombiano, 1 sobre K2 integrado, né? Vai dar o potencial 1 sobre K2. Nesse caso aqui, a gente vai ter o seguinte, o potencial φ de x vai ser, então, a integral I d3k sobre 2π a terceira. Aí aqui, a transformada de Fourier do potencial, então vai ficar a notação igual aqui sobre epsilon zero, aí de 1 sobre K2 menos Si 2K2 mais Si escalar K ao quadrado exponencial de I menos Kx. Então esse aqui é o potencial coulombiano. Então a correção que vem da anisotropia, ela está aqui. Isso aqui seria puramente coulombiano. 1 sobre 4 seria 1 sobre Q sobre 4π epsilon zero módulo de x. Aqui tem essa correção. Então agora, tarefa. Calcular essa integral. Que a gente pode fazer usando o plano complexo e usando o teorema dos resíduos, o que vai facilitar. Tá? Agora aqui, onde é que eu errei? Na dimensão. Tem algum fator perdido aí. Por quê? K é 1 sobre comprimento, é metro menos 2. Nós tínhamos visto durante o curso que no início que a dimensão do Xi também é 1 sobre comprimento. Então aqui está dando 1 sobre comprimento à quarta e aqui está dando 1 sobre comprimento ao quadrado. Então tem alguma constante, alguma coisa que eu perdi aí no meio do caminho, mas não, é isso que eu tenho que fazer. Acertar as constantes fica como parte da tarefa. Então o que vocês têm que fazer agora é calcular essa integral aqui. Nos barcos, se isso aqui é zero, isso aqui é zero, a gente sabe que dá o potencial coulombiano. Agora, com esses termos aqui, como é que eu vou resolver essa questão? Tem que ver os polos, contornar os polinhos, né, e fazer integral pelo método dos resíduos. Aí no final do dia, o que a gente tem? A gente tem o potencial. Ganhamos o potencial, ganhamos. Agora, quem sabe o φ de x, automaticamente vai achar o A de x. A gente já tinha a equação, né, que expressa, a equação que eu apaguei, que expressa o potencial A em função da... Aqui está aqui, né? Em algum lugar eu apaguei. Quem sabe o φ sabe o A. E aí, quando eu jogar na equação do A, eu vou colocar já um φ conhecido. Então, eu calculo. Então, a coisa vamos dizer assim, ela é um pouco assim entrelaçada no sentido de que eu quero calcular, resolver esse potencial. Eu venho para cá. No fundo, eu calculo primeiro, quer dizer, aí calculo o potencial φ, mas por essa equação aqui. Porque essa equação aqui, ela vai me inverter, ela vai me dar o potencial, ela vai me fazer com que aqui eu coloque o φ, aqui é laplaciano de φ, mas aqui é rotacional de A. Então, essa equação aqui me traz aqui o A. Me tira o A daqui, substituindo aqui por φ. Então, eu fico com uma equação toda em φ, que é essa equação aqui. Então, eu jogo no espaço de Fourier o potencial φ. E aí, do espaço de Fourier, eu calculo o φ do espaço de configurações. Tá aqui. E aí, quem sabe φ, sabe o E. E aí eu posso tirar o campo magnético, posso tirar o potencial vetor daqui. Rotacional de A, laplaciano de A. Aqui vai ficar o rotacional de A, então eu tenho uma equação também que vai me dar em função do campo elétrico. Então, se eu souber o campo elétrico,
eu sei tirar o campo magnético, mas não vai ser legal tirar supostamente, se quiser tirar o campo magnético diretamente dessa equação, porque vai ficar aqui menos o rotacional. Isso eu consigo inverter, porque essa equação aqui vai ficar assim, ó, aqui, delta J menos epsilon I JK, que J, rotação, I kappa, J, kappa, BJ, igual a menos 1 sobre C, epsilon I JK, CJ é kappa. Mas o EK eu sei, é o gradiente de φ. Ainda tem que tirar o gradiente dessa expressão, calculo o campo elétrico, jogo aqui, calculo, basta inverter esse operador aqui. Isso aqui também é uma matriz. Como é que eu inverto essa matriz? É uma matriz simples de inverter. Ela é Qi del, é uma matriz 3x3. Como é que é essa matriz 3x3? Ela tem Qi na diagonal. Tem Qi na diagonal. Aí, elemento 1, 2 é menos o Qi 3. Elemento 1, 3 é o Qi 2. Aí não seria nabla ou K, não? Aonde? O produto vetorial de B aí. Aqui? É, o Qi não é um vetor. Aqui, desculpa. Tem razão. É rotacional. Perdão, peraí. Estou tirando. Eu estou tirando esse aqui. É, esse é o termo que vai com a delta, né? Vai com a delta. Aí esse eu aqui o epsilon rotacional de B. Por que eu estou botando aqui, né, cara? É o K. Tem razão, obrigado. Desculpa, João Paulo. Obrigado a vocês que me corrigiram. Ricardo, então, aqui vem o K. Aqui tá aí. Desculpa. Perfeito. E tem um I aí, né? Hã? Porque a derivada, o nabla, vai descer um I da exponencial, vai ficar I Qual? Esse kappa. aqui? Tem um I também. Isso. Vai corrigindo aí, jogo dos 20 erros. Tem um I aqui também. E, eventualmente, outros erros que quem fizer vai achar. Tá? Mas a forma é essa. Mas a forma é essa. Então, eu tenho que inverter essa matriz aqui. Essa matriz, basicamente, é uma matriz antissimétrica. Aqui deve ficar aqui elemento 2, 3, 1, vai ficar menos que 1, vai ficar aqui 1, aqui vai ficar menos que 2. Então é só inverter essa matriz aqui, na verdade, aqui K, na verdade é K. K3, K2, que é isso aqui, K3, K1, K2, K1. E aí a gente inverte essa matriz aí, que é fácil de inverter, e aí eu posso escrever o inverso dessa matriz atuando nessa expressão do campo elétrico, então o campo magnético. Então, problema tão simples, né? Mas que esse é o problema que poderia estar no Jackson, porque o Jackson é um dos probleminhas mais demorados, né? Não poderia consumir algumas páginas, mas assim, um problema simples. Mas o que é importante disso aí? É acabar com, vamos dizer, com o folclore, né? De que campo, carne e repouso só tem campo elétrico, né? Na verdade, carne e repouso pode ter campo magnético. Basta a gente ter uma anisotropia do espaço-tempo. Não importa se vem da teoria de cordas ou não, se eu tiver um espaço-tempo anisotrópico, um espaço anisotrópico, né? Um espaço onde existe uma direção privilegiada, mesmo quando pega um cristal deformado com alguma anisotropia, se eu quiser escrever as equações de Maxwell lá, eu vou ter que respeitar as anisotropias. Então, essa é uma forma de acoplar anisotropias. O vetor de anisotropia, e eventualmente pode existir um escalar, mas eu posso também abrir mão desse escalar. Dizer que eu tenho não um espaço-tempo anisotrópico, mas um espaço tridimensional anisotrópico. Então, não tem que. E aí eu tenho a anisotropia se acopla dessa forma com os campos, e aí eu posso rever qual é o problema da radiação, né? A questão que a gente pode colocar aqui, como é que fica a extensão de lado, né? Eu acho que não, você o Gustavo foi vendo mais do ponto branco, né? Não, eu digo, mas eu acho que vocês estão olhando para a linha axiônica, né? No fundo está um pouco aqui, mas a gente poderia se perguntar como é que fica o vetor de point, como é que a anisotropia ela atua na direção de propagação da onda, né? Que aí a gente agora vai ver, ó, K escalar B é zero. Então o campo magnético se propaga ortogonalmente à direção de propagação, mas o K escalar E não é mais zero, né?
Então, eu tenho uma onda que tem o K, a direção de propagação da onda, o campo magnético perpendicular, mas o campo elétrico, ele não é perpendicular nem ao campo magnético, ele tem uma componente, né, o campo elétrico tem uma componente ao longo do campo magnético, K, vetor é ômega B, e aqui eu tenho essa projeção do campo magnético dando uma correção àquilo que seria a transversalidade. Então o campo elétrico deixa de ser transversal, porque esse campo magnético aqui, ele dá a componente, né, que seria, né, e a componente longitudinal, quer dizer, a direção do campo é na direção do K. Então eu tenho uma projeção do campo elétrico ao longo da direção de movimento. E aí, isso aqui, eu perdi essa ortogonalidade total. E o vetor de Point, ele descreve a propagação da energia. Então, a energia não deve se propagar só na direção K. Eu devo ter alguma componente de vetor de Point na direção C também. A mesma coisa acontece com a velocidade de grupo. Né? A velocidade de grupo, né, que é P ômega K, nesse caso, né, tem a anisotropia, quer dizer, a velocidade de grupo, ela deve ter uma componente ao longo de K, que é a direção de propagação da onda, aí a velocidade de grupo tem que ter essa direção, mas ela vai ter uma direção extra também. Ela vai ganhar uma direção de propagação ao longo do psi, que é a anisotropia, por causa desse termo da anisotropia. Então, a gente pode ver que fica como tarefa também, quem quiser calcular o vetor. Eu acho que eu até pedi isso numa das tarefas, eu tinha sido pedido, não sei. Era a última. Era a última. Obter o vetor de Point e a densidade de energia. Né? Então, para obter o vetor de Point e a densidade de energia, então, como é que eu obtenho? Tira a derivada temporal daqui, tira a derivada temporal dessa equação completa, aí, multiplico escalarmente por D essa equação, multiplico escalarmente por E essa equação, e aí eu vou ter ddt de E2 mais D2, que é energia, e vão aparecer os termos de divergência que vão contribuir para o vetor de Point. Então, eu tiro o vetor de Point e aí, na hora de eu olhar o vetor de Point, não vai ser simplesmente E vetor B. E a velocidade de grupo também não vai ser simplesmente na direção velocidade de grupo, devido à anisotropia, justamente aquela relação de dispersão que eu apaguei lá no início, ela vai produzir também a onda, ela vai se propagar em duas direções. Ela quiser, o vetor de propagação não vai ser só K, a onda vai ter uma mistura do K, uma combinação linear, né? Se o psi está aqui e a onda se propaga nessa direção, eu vou ter uma combinação linear, né? Talvez a onda acabe se propagando. A velocidade de grupo vai estar inclinada, vai estar aqui, ela não vai estar ao longo de K. Ela vai pegar uma componente ao longo de psi e uma componente ao longo de K. Então, são assim, aspectos, né, em termos de consciência eletrodinâmica. Uma coisa que foi estudada, radiação de Cherenkov. Quem estudou isso? Quem estudou radiação de Cherenkov, que era eu acho que foi o pessoal do Chile, o Luiz Brucha. E um grupo, né? O professor Ruth ele é chileno, mas se posicionou no México, mas depois da aposentadoria ele fez entre Chile e México. E ele é muito bom, os papers dele, eu acho esse autor, eu sou fã dele, do professor Urrutia. Ele foi o último estudante do Schwinger. O professor Schwinger foi o último estudante que ele orientou, foi o 70º estudante do Schwinger. Ele orientou 70 doutores, dos quais 3 ganharam o prêmio Nobel. Então, o verdadeiro coach, né? O Glashow, o estudante do Schwinger, depois teve um outro prêmio Nobel de matéria condensada, que foi estudante do Schwinger. Eu acho que um daqueles BCS, o BCS foi um estudante do Schwinger. Sei que o Schwinger, ele orientou um prêmio Nobel de Química também, como físico que foi para Química. Então, o Schwinger conseguiu produzir 3 Nobel, os prêmios Nobel de Física. O Rutia foi o estudante que fechou com chave de ouro as orientações do Schwinger. Ele é muito simpático, pessoa muito discreta, mas os papers dele são muito bons. Tudo que vocês encontrarem que tiver a grife Rutia, vocês podem ler que é documento de origem controlada. Paper de origem controlada. Ele é muito bom, além de ser didático também. Tá? Então, e ele estudou a radiação de Cherenkov nessa eletrodinâmica. Certo?
Então, é uma eletrodinâmica que deu para a gente varrer bastante coisa dela, né? Boas tarefas, eu deixei algumas aí. Vou mandar um para vocês. Uma coisa que a gente poderia, eu não sei se na aula passada, já estou botando, que horas tem, por favor, vocês viram? 5h30. Não sei, está bastante tempo. O senhor quer que te avise com o horário? 6h15, por favor. Na aula passada a gente falou de redução mecânica, né? A gente fez a redução mecânica dessa eletrodinâmica? Não, né? Não. Então vamos falar que tem uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção de vocês. Eu na semana, se Deus quiser, mando para vocês algum material. Eu vou mandar esses livros que o Chalka trouxe do Peru, ele trouxe trouxe um PDF, né? Ele, um PDF de 2 livros russos excelentes. Um livro de teoria clássica de campos, do Galvassov, e um livro de teoria quântica de campos. Eu achei primoroso. Eu não conhecia, a tradução está em espanhol, né? Mas excelente. O livro de teoria quântica de campos é um livro assim, para uma pessoa aprender sozinha. Se o cara tiver, sei lá, refugiado no Himalaia, ele pode pegar aquele livro e se tornar um bom campista. Tá? E o Teoria de Classe de Campos é muito bom, porque ele trabalha muito o aspecto da teoria de grupos, né? Que está dentro da teoria clássica de campos. Então, eu vou passar para vocês esses 2 PDFs, né? E vou passar para vocês também o PDF de uma tese de um estudante que a gente orientou aqui, acho que foi 2005, ele é professor Sérgio Rio. Foi uma tese que o Ricardo, um dos capítulos da tese, a gente dedicou a ele calcular campos elétricos e campos magnéticos de várias situações em eletrodinâmica planar. Com John Simons, Maxwell e Maxwell John Simons. Então, para ver como é que fica, por exemplo, o problema da carga, que é o problema continente, que é o campo magnético de um condutor retilíneo infinito, como é que fica, por exemplo, o campo magnético de um dipolo. Então, é só passar uma questão, era um capítulo assim, que mais para assim, colocar no nível mais básico, né, tipo Física 3, calcular campos elétricos e campos magnéticos em eletrodinâmica planar, seja em 2 dimensões, seja com Maxwell, que o Maxwell tinha acesso. Eu vou mandar a tese do Ricardo também, porque é material, assim, que vai ser importante para o curso, mas assim, que é importante se alguém, por exemplo, for dar algum curso, quiser ilustrar com alguns exemplos. O Ricardo estudou com bastante, ele é muito cuidadoso, ele estudou com bastante atenção vários problemas, né, várias configurações de campos interessantes na eletrodinâmica planar para fazer a comparação com o que acontecia em 3 dimensões. Né? Porque vocês veem o seguinte, que a redução dimensional ela é perigosa, porque se a gente imaginar, vamos pegar uma carga pontiforme em 3 dimensões espaciais, quem é o potencial do molecular? Q sobre 4π ε0 é um potencial, x2 mais y2 mais z2. Então, se eu disser que eu vou me confinar o plano, eu tenho z igual a 0. E o potencial colombiano continua a ser Q sobre a distância do plano, 4π ε0 raiz quadrada de x2 mais y2. Então, isso aqui é você pegar z igual a 0, pegar o plano nas equações de Maxwell. Agora, se eu for direto para a eletrodinâmica planar, como a gente fez aqui, escreveu as 3, não são 4 equações de Maxwell, mas são 3 equações de Maxwell, porque o campo magnético se torna um seu escalar, então a gente tem divergência do campo elétrico, rotacional do campo elétrico e o gradiente dual do campo magnético. A gente mostrou na aula passada que era a eletrodinâmica planar de Maxwell e Maxwell tinha saído. E aí, o potencial colombiano, ele não dá, ele dá Q sobre 2π ε0 logaritmo do módulo da raiz quadrada de x2 mais y2 sobre um parâmetro aqui, pode ser um parâmetro de distância, um parâmetro R0 fixo. Mas você tem um potencial que é logarítmico. Então, isso aqui é o potencial genuinamente planar. Se você olha para a eletrodinâmica no plano, a gente chama de eletrodinâmica da formiguinha, ela não conhece a direção Z. Aqui não, o cara conhece a direção Z, mas ele está restringindo ao plano, faz Z igual a 0.
as coisas são diferentes. Então, essa física não é essa física. Essa física não é confinante, cai com a distância. Essa física é confinante, cresce com a distância. É lógico. Então, tem que ter cuidado o que é realmente uma redução, quer dizer, o que é uma teoria genuinamente planar e o que é a restrição de uma teoria não planar para um certo plano, né, para um subespaço. Nesse caso é Z igual a zero. Eu queria chamar a atenção disso, que eu não chamei a atenção na aula passada. Então, quando a gente elimina, né, quer dizer, a gente está trabalhando com uma equação, quer dizer, com uma eletrodinâmica genuinamente, quer dizer, na eletrodinâmica em 3 dimensões espaciais eu tenho E e B. Na eletrodinâmica planar eu tenho E e B. Escalar. Então aqui eu tenho 3 equações de Maxwell, 2 para esse, 1 para esse, aqui eu tenho 2 para esse, 4 equações de Maxwell. Então, a situação, a dimensionalidade, ela influencia no eletromagnetismo, o sinal eletromagnético, na tese do Winder, que eu mandei para vocês da outra vez, né? Ele mostra direitinho o problema da reverberação. Quer dizer, a onda eletromagnética, o pulso eletromagnético é emitido e ele não morre da onde ele foi emitido, ele continua reverberando, ele vai caminhando e reverberando, por causa do problema da planaridade. No fundo, tudo está ligado à função de Green. A função de Green depende da dimensão. Eu queria chamar a atenção. Agora vamos voltar aqui para o nosso problema, só para falar da redução dimensional, a redução mecânica, que foi uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Alguém tem tentado entrar no professor do Paulo para ver se está funcionando? Eu vou ter que ter, na semana que vem, para a próxima aula, eu vou passar para vocês algumas aulas de cursos de eletromagnetismo antes da pandemia, de preparação para a aula que a gente vai ter daqui a 15 dias. Então, depois eu vou checar. Porque o professor Lohan andou sendo reformulado, eu não sei se está abrindo direito, mas deve estar. Os meninos não me falaram nada. Eu vou ver. Mas, de qualquer maneira, vocês vão precisar acessar para ter uma preparação. Deixa eu pegar isso aqui. Então, nós temos aqui o Ulisses, você que é do LHC, tem colaboração com o LHCD. Então, no LHCD, assim, tem alguma discussão sobre foto escuro, dark photon, parafóton, ou essa discussão, porque essa discussão, eu sei que ela está no Matt Russo e está no Moedal também. Mas no LHCD não tem. Você nunca ouviu falar? Não, tudo bem, não estou pedindo para você. Não precisa saber, mas assim, não tem assim, inspiração no ouvido, assim, tocando no teu ouvido de dark photon. Porque no LHC eu sei que tem, mas não sei se no LHCD se o pessoal também está atrás. Eu sei que no Moedal tem também o LHCF, que é matéria escura, né? E o Axion e parafótons são candidatos a matéria escura, mas eu depois vou fazer o meu foto. Você podia fazer para a gente, por gentileza? São 10 colaborações hoje no LHC, tem várias colaborações, né? O Alice, né? Aí depois tem o CMS, aí tem o LHCD, Atlas, Alice, CMS, LHCD, LHCF, aí tem o Matusla, tem o Moedal, tem mais 3 sujeitos, acho que são 7, a Wave. Tem mais 8, 7, 8, eu contei 10 colaborações a última vez que eu. Muito mais, né? É porque aí tem várias ramificações, né? Mas acho que quando eu olhei no site do CERN, assim, com a agenda de cada um deles, assim, o que está buscando, eu contei 10, mas pode ser que tenha realmente mais, porque tem subcolaboração, né? Colaboração. Você podia levantar para a gente, só, por favor, quais colaborações do LHC estão procurando matéria escura? Botando matéria escura já está. Eu sei que o LHCF está também. Pronto, mais. Vamos botar no vácuo, tá? Então vou esquecer aqui as densidades de carga e de corrente. Bom, então, Antônio, para juntar com as equações anisotrópicas, acho que esqueceu tudo bem, né? Bom, então a gente já falou, redução mecânica. Nós vamos apagar todas as derivadas
espaciais. Qualquer derivada espacial de qualquer campo é zero. Então, os campos dependem, né, unicamente do tempo. Então, é o que a gente chama de redução mecânica, a redução unidimensional. Tudo depende só do tempo. Então, o campo magnético, que é o rotacional do ar, é zero. Então, essa equação vai ficar zero, porque o campo magnético é zero. E aqui é zero, porque aqui eu estou tomando uma divergência. Então, vai ficar zero igual a zero. Então, não estou gerando nenhuma confusão com isso. O rotacional de E é zero, por causa do rotacional, e o B é zero, porque é o rotacional de A. Então, também some Faraday Lenz. Divergência de B é zero, nós ganhamos uma única equação. Rotacional de B, que é zero, e B, que é zero, e vai ficar essa equação aqui para nós. Vai ficar O B não seria constante? Qual? Por exemplo, se o rotacional de E for zero, né? Porque tem uma derivada espacial aí nesse sentido. Isso, mas E o a B é deriva- zero. Ele é Porque essencialmente ele é zero. rotacional de A. Ah, Foi? e o... Isso mesmo, João Paulo. Todas as dependências espaciais são cancelhadas. Fala. Só complementando aqui, esse assunto que você falou, acabei de me lembrar, tá? Ficou esse efeito assim, que a gente falou. Aqui no COEP, aqui no COEP, aí? lá, tem um experimento que está até rodando e ainda, acho que está rodando, estão dados, faz parte de uma colaboração Modulation, Modulation. que é medida bem precisa do decaimento radioativo de alguns isótopos. A expectativa era de achar alguns por modulação do que seria obviamente exponencial. A esperança de que talvez se houver uma modulação isso seja explicado por Algum campo novo, né? A partir do modulation. mas até onde eu sei não parece que identificou experimentalmente nenhum tipo de modulação. Você vê exatamente o decaimento como deveria ser. Essa física de além do modelo padrão, O problema experimental é que o instrumento tem resposta a outros estímulos a não ser decaimento, quer dizer, temperatura, radônio, etc. Isolando, quer dizer, tem que estar tudo muito bem. O difícil é manter as condições de contorno. Background, entende? Mas eu não sabia desse experimento no modulation. Eu vou falar com ela. É o André que tem uma responsável. A gente trouxe do Nicker. Vou falar com ele. Do Nicker. Essa caixa que está aqui em cima, Tá rolando, né? Obrigado pela Eu acho informação. que eu fui num encontro nacional, tinha uma moça falando lá na França que estava fazendo um experimento similar. Eles estavam testando o Dark Photon, Axion, o Z0 linha, eles estavam testando várias propostas e pedindo outras. Matéria escura. De matéria escura. E era bem assim, teste de precisão. Eles iam apertando e Teste de isolando. precisão. Eles são muito. Tá joia, obrigado pelas informações. Bom, então, João Paulo, está claro para você, né, João Paulo? Então, a gente ficou com essa equação aqui. Na verdade, a gente ficou com 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal do campo, mas o campo é menos gradiente de φ, que é zero, menos dA dt. Então, vai ficar menos derivada temporal segunda do A, que é esse termo aqui. Esse termo aqui, 1 sobre C, si vetorial, rotacional, quer dizer, o campamento gradiente menos dAdt. Então aqui vai ter um sinal menos também, por causa do dAdt, e aqui vai ficar a ponto. Derivada temporal, e aqui vou botar 2 sobre C ao quadrado, né? Então aqui vai ficar, na verdade, só no C vai ficar, e aqui vai ficar a 2 pontos. Então, o que isso está descrevendo para nós? Né? Se fosse Maxwell, nós já vimos na aula passada, a redução mecânica de Maxwell, que se é zero, dá 2 pontos igual a zero, então seria uma partícula tridimensional com aceleração nula, movimento retilíneo uniforme. Aqui está me dando essa equação, que essa equação tem derivada segunda do vetor e aqui um produto vetorial com a derivada primeira do vetor. Ou seja, seria um problema de precisão. É como se eu estivesse descrevendo, né, um campo, um vetor que está precessando em torno desse eixo. Quer dizer, essa equação típica, né, da derivada segunda, né, vamos dizer assim, a derivada segunda de um vetor. E aqui um vetor vetorial
com a derivada primeira do vetor, né? Isso aqui é uma equação que descreve uma precessão. O ângulo, né, entre, se eu fizer o produto escalar, né, do A ponto pelo A dois pontos vai dar zero, porque isso aqui é um produto escalar do A ponto para A ponto dá zero, né? E o módulo, né, se a gente tirar aqui o módulo da velocidade, ele se preserva. Então a gente tem um problema de precisão. Então só para chamar a atenção que o que pode estar por trás no limite mecânico, né, dessa eletrodinâmica anisotrópica, né? Esse vetor de anisotropia ficaria como sendo um eixo, né, onde nós temos uma precessão desse potencial vetor. Então é um problema de uma, vamos dizer assim, de um sistema tridimensional, né, com 3 graus de liberdade, que são o ar, né, mas que no caso de Maxwell, um movimento retilíneo uniforme, e no caso, se fosse a eletrodinâmica de Maxwell-Proca, né, de Broglie-Proca, a única modificação é que apareceria o termo, que não, quer dizer, a eletrodinâmica de Broglie-Proca, ela daria para a gente o seguinte: rotacional de B, mais um parâmetro aqui, vou chamar de I, potencial vetor A, igual a 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal do campo elétrico. Então isso aqui é a equação de Ampère-Maxwell para a eletrodinâmica de De Broglie-Proca. Quer dizer, isso aqui o B é rotacional de A. Então aqui eu tenho rotacional. Esse I aqui tem dimensão de 1 sobre comprimento ao quadrado. Dimensão de 1 sobre comprimento ao quadrado, naquele sistema de H cortado, quer dizer, se a gente olhar o comprimento de onda de Planck, né? Comprimento de onda de Compton, né? O comprimento de onda de Compton é H cortado sobre MC, né? Então, se eu fizer H cortado igual a 1, né? E C igual a 1, então o comprimento de onda fica inverso da massa. Então, 1 sobre comprimento ao quadrado é uma massa ao quadrado. Então, isso aqui vai estar relacionado à massa, esse parâmetro aqui, que a gente bota um I de massa mesmo, né? De conta que até M2 aqui, porque isso aqui vai estar ligado ao quadrado, ao quadrado da massa do fóton. A massa do fóton, ela vai acabar saindo daqui. M2 vai ser H cortado ao quadrado sobre lambda C ao quadrado C2. Então, a gente consegue expressar a massa, né, em função do comprimento de onda de Compton, que é esse μ aí de dimensão, é inverso de comprimento de Compton ao quadrado. Então, o μ ao quadrado vai dar 1 sobre μ ao quadrado. Então, a gente tira, né, tem um fóton massivo, é isso que eu estou querendo dizer. Esse termo, né, eletrodinâmico de De Broglie-Proca, ele traz um parâmetro que tem dimensão de 1 sobre comprimento ao quadrado. Mas comprimento eu relaciono com massa, através do comprimento de onda de Planck. Quer dizer, uma massa, né, se eu conhecer o comprimento de onda de Compton, eu conheço a massa. Então, a partir de um comprimento, que é esse parâmetro, μ ao quadrado tem dimensão de... esse μ ao quadrado tem dimensão de 1 sobre o comprimento ao quadrado, então vai me dar uma dimensão de massa ao quadrado. Então, só para lembrar para vocês. Bom, o que isso está me dando, então? Rotacional de B é igual a zero. B é zero. Né? Então, aqui vai ficar menos, né? 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal segundo lá. Esse termo aqui é M2A, vai estar menos M2A igual a zero. C2 para cá, vou botar M2 C2. Então a gente vai ter no fundo o seguinte: A dois pontos, né? Derivada segunda. Aqui vai ficar, aqui tem menos, então vai ficar tudo mais, menos vai ficar mais, né? Mi2 C2A igual a zero. Então isso aqui seria o quê? Um oscilador harmônico, né, tridimensional, onde a constante é como se fosse mx dois pontos mais kx igual a zero. Então, a equação de De Broglie-Proca, no limite mecânico, ela está dando algo que simularia o oscilador harmônico tridimensional, oscilador harmônico simples, né, tridimensional. E essa aqui daria um problema de precessão. Por que eu estou colocando isso? Porque muitas vezes, quando quer estudar certas propriedades de uma teoria em dimensões mais... Não tudo.
mas algumas das propriedades de teorias em dimensões mais altas, a gente pode fazer a redução mecânica, que é um problema unidimensional, entender o problema unidimensionalmente e ver o que a gente pode extrair desse problema unidimensional que se mantém no problema original, tridimensional ou bidimensional. Por exemplo, os teoremas para estudar sistema caótico, eles funcionam assim, eu tinha falado com vocês da outra vez, né? Teve uma tese de doutorado, eu posso mandar para vocês, a nível de interesse, né? Não é para ninguém estudar, não está no curso. Se a gente quiser buscar referência, o Leonardo, ele estudou, a gente fez a seguinte coisa, a gente pegou vários sistemas de mecânica quântica, vários sistemas de teorias de campo supersimétricas, e nós fizemos, estudando o quanto a supersimetria ajuda ou prejudica o regime caótico. Será que se um sistema normal ele tem regime caótico, vamos dizer assim, a versão supersimétrica, o quanto a supersimetria traz novos graus de liberdade? Será que esses novos graus de liberdade da supersimetria, eles gerariam mais caos ou reduziriam o caos e tornariam o sistema mais integrável? Então a gente pegou várias teorias supersimétricas, fez a redução mecânica e estudou o caos nos problemas mecânicos, porque o teorema dos russos, né, ele permite que o caos estudado pelo sistema mecânico, ele corresponda ao caos que o sistema que a teoria de campos vai ter. Você sai de uma teoria de campos e vem para uma mecânica quântica. Isso é uma mecânica clássica, mas você pode quantizar. Então você pode sair de uma teoria quântica de campos, fazer a redução mecânica, obter um problema de mecânica quântica e analisar os critérios de caos ou de integrabilidade, né? Tem os coeficientes de Lyapunov, os expoentes de Lyapunov, tem o método os diagramas de Poincaré, tem vários modos de estudar caos, e aí você estudando caos, e aí a conclusão que a gente chega, a supersimetria, ela introduz mais graus de liberdade, então ela pode trazer mais caos, ela não vai reduzir. Apesar de ela ser mais organizada, ela é organizada bagunceira. Ela organiza os graus de liberdade, mas o sistema pode ter mais regime caótico. Então, através de redução mecânica, às vezes é importante quando a gente tem uma teoria de campos e a gente está com dificuldade de resolver certas questões, né? Sobretudo na teoria clássica, né? Problema de soluções topológicas, instantâneos, sólidos, texturas, monopolos, né? Paredes de domínio. Então a gente pode, às vezes, estudar o sistema numa redução mais baixa, por exemplo, tipo a redução mecânica, estabelecer certos parâmetros, padrões de comportamento e verificar depois se esses padrões de comportamento podem ser reproduzidos em três dimensões. Então é só uma cultura meio inútil, né, para vocês saberem. Se tiverem problemas travado com alguma coisa, faz a redução mecânica, porque te dá um certo, você começa a mexer com a teoria de uma forma mais próxima de você. É um problema mecânico, um problema de mecânica quântica, não é um problema de teoria quântica de campo. Aí você, entendendo bem como o problema de mecânica quântica funciona, você pode depois voltar com um pouquinho mais de consistência, né, para o problema da teoria de campos, tá certo? Então, isso eu queria chamar a atenção de vocês. Então, eu acho que na eletrodinâmica anisotrópica, existem outras eletrodinâmicas anisotrópicas. Eu mandei aquela lista para vocês no início do curso, né, das tantas extensões, né, eletrodinâmicas anisotrópicas, as não lineares eu me lembro bem, tem 20 extensões. As anisotrópicas devem estar na faixa das 8, tem o Bumblebee, tem essa do KF, tem mais Pospelov, tem mais Pospelov, basicamente eu acho que deve ser por aí, 4 ou 5 anisotrópicas, né? Mas a mais interessante é essa, que é o fio de Shakir e a axiônica, porque tem a aplicação direta. Por que é importante ter aplicação em matéria condensada? Que é onde a gente tem o domínio, né, assim, de física, que a gente possa fazer energias mais baixas, né? Sistemas de matéria condensada, não preciso procurar nada na astrofísica, nada extragaláctico, nem nada no acelerador. Às vezes, como o Kosteletsky faz nesse trabalho com o Lender, com o pessoal do Bloomington, né? Quem sabe teus futuros professores lá, né? Você vai ter um POC, né? A gente já mandou outra gente para lá fazer POC. E vocês podem verificar que esse trabalho do Kosteletsky seria mais próximo de um sistema de matéria condensada. Usando, claro, materiais topológicos, semimetade baixa, semimetade direta, certo?
Então, é um problema interessante para o ECEI de final de curso. Né? No final do curso, tem que fazer o ECEI, né? Quem é da matéria condensada pode pegar, ninguém vai pegar, estudar a radiação de uma antena do Jackson. Que eu acho que você nem sabe mais o que é antena, né? Mas pode pegar, por exemplo, algum estudo interessante desses papers mais recentes sobre essas eletrodinâmicas, a eletrodinâmica axiônica, efeito, o item com monopolos em gelos de spin, matéria condensada, isso envolve eletrodinâmica axiônica, né? Matéria condensada, eletrodinâmica axiônica ligada a isolantes topológicos, eletrodinâmica axiônica ligada a supercondutores. Então, tem muitas aplicações interessantes. Claro, a eletrodinâmica axiônica na astrofísica também, questão do áxion, matéria escura, olhar, né, limites astrofísicos sobre a massa do áxion, sobre o acoplamento áxion-fóton. Isso tudo podem ser essays interessantes, né, que colocam vocês em contato com problemas que estão acontecendo, né, não com problemas já resolvidos, né, mas com problemas que estão acontecendo e que vocês podem, né, de repente, se inspirar para fazer alguma coisa, certo? Agora, isso aí. O próximo passo do curso, o que eu estou colocando para vocês é o seguinte: eu estou partindo do pressuposto de que esse é um curso eletromagnetismo para pessoas que já fizeram eletromagnetismo uma vez na vida. Aliás, várias vezes vocês fazem eletromagnetismo na física 3, depois tem. Por aí, né? A gente é doutor em eletromagnetismo, né? Nós brasileiros não podemos nos queixar. A gente tem eletromagnetismo física 3, física 4. Pelo menos na PUC do meu tempo era assim, tinha física, na UERJ assim também, física 3, física 4, ondas eletromagnéticas, um pouco de física moderna na física 4. Né? Física 3 é puro eletromagnetismo, eletrostática, magnetostática. Né? Depois tem duas no ciclo básico, depois tem duas na graduação, que é o Griffiths em geral. No meu tempo era um outro livro, era o Heitz-Milford. Depois, na pós-graduação, nós tínhamos dois, eletro 3 e eletro 4. Aqui agora é só um eletro nas pós-graduações. No nosso tempo era Jackson 3, Jackson 1, Jackson 2. Cacete, a Beto tem pesadelo até hoje. Jackson 1, Jackson 2. Então, quer dizer, a gente tem 6 cursos de eletromagnetismo. Então, eu estou partindo do pressuposto de que nós sabemos, né? Ou deveríamos saber. Mas vamos pegar o bonde andando, né? Não tem necessidade de fazer os 5 capítulos do Jackson, que são eletrostáticos. Depois o capítulo 5, que é magnetostático. O capítulo 6 é ondas dependentes, campos dependentes do tempo. Então, eu acho que a gente tem que pegar a coisa que está acontecendo. Então, é por isso que eu digo, o curso de eletromagnetismo que eu dei em 2013 não é esse agora. São 10 anos depois. O que está saindo quente de eletromagnetismo que esquentou nesses 10 anos? Eletrodinâmicas não lineares, eletrodinâmica axiônica e eletrodinâmicas ligadas a efeitos de dimensionalidade, né, com quebra da simetria de Lorentz e efeitos de dimensionalidade. São coisas importantes que estão aparecendo agora. Então, eu acho que vale a pena a gente insistir em alguns tópicos, não em tudo, né? Aprender um pouquinho do que está acontecendo e depois cada um encontra seu caminho, mas assim, faz um curso que te tira da mesmice, né? Não é refazer problemas mais complicados do Jackson, do Griffiths, né? E também tem outros cursos, tem um livro de eletromagnetismo que eu não sei quantos de vocês conhecem, que é um livro alemão, que eu acho excelente, é muito bom, é do Müller-Kirchner. É um livro, esse é Müller-Kirchner, eu tenho até um PDF dele, se alguém quiser me pedir, eu mando. Que é um livro excelente, ele faz eletromagnetismo moderno, e é um livro de graduação. Então, ele já estuda efeito Casimir, estuda efeitos quânticos no eletromagnetismo. É um livro muito bom, bem didático, né? Naquele estilo do Griffith, só que é mais didático um pouco. E é mais avançado, em tópicos mais avançados. Ele estuda bastante monopolos magnéticos. Por exemplo, uma coisa importante de eletromagnetismo hoje é o monopolo magnético. Está direto na matéria condensada, gelos de spin, e na própria LHC, a busca de monopolos magnéticos agora vai se intensificar. No LHC, com o experimento Moedal, por exemplo, né? E é a busca de monopolos eletrofracos, né? Que podem estar arrastando consigo novas físicas, como, por exemplo, supersimetria. Então, monopolo magnético é também um ECEI interessante. Quer dizer, o cara que eu agora até recebi um paper essa semana, até fiquei bem feliz da vida, porque era um professor meu da CISA, ele está com 84 anos, ele que deu QED para eu fiz um curso de QED com ele. E ele publicou um paper interessantíssimo sobre radiação, quer dizer, irradiação eletromagnética de monopolos magnéticos. Monopolos magnéticos acelerados, aquela expressão de Larmor da potência irradiada, no caso de ter que ser uma carga,
seu monopolo magnético. Então, achei bacana, ele está com 84 anos e fez o paper sozinho. Eu sei que ele deve ter feito sozinho, não tem nenhum estudante escondido fazendo, porque ele era extremamente técnico. Os cursos dele eram cálculo do início ao fim. Ele sempre foi um cara muito técnico, mas era um excelente professor. Eu cheguei, o paper dele me chegou essa semana. Aí eu falei, pô, o professor está com 84 anos e publicando sozinho ainda. E o paper ele conhecia muito monopólios magnéticos. Na década de 79, 80, 81, quando eu estava na CIS, ainda começando o doutorado, ele já fazia monopólios magnéticos, porque em 80 teve um alarde mundial de que o monopólio tinha sido descoberto, chamado experimento de Cabreira. Então, descobriu-se o monopólio magnético, finalmente. E em 81 fazia 50 anos da proposta de monopólios por Dirac. Então, o Salam, em 81, me lembro bem, 17 de dezembro, de 17 a 21 de dezembro, ele organizou um workshop em Trieste só para comemorar os 50 anos dos monopólios. Adivinha quem não foi? Dirac. O trabalho, esperava-se que ele fosse, mas foi todo mundo que trabalhava em monopólio, foi muito interessante. Então foi tudo que tinha, porque tinha tido o resultado do Cabreira de um ano antes. Então estava o monopólio foi descoberto, não foi descoberto, dizem que sim, as evidências são muitas, acabou que o experimento não deu certo. Então foi um alarme falso. Mas o workshop foi muito interessante para comemorar os 50 anos dos monopólios. E aí tinha, assim, esse professor meu, Giorgio Caucci, ele apresentou 2 trabalhos mostrando como se pensaria numa QED quantizando monopólios magnéticos como se fossem cargas elétricas também. E aí agora eu vi esse trabalho dele de radiação emitida por monopólios magnéticos, eu achei muito interessante. Então, porque o monopólio magnético está na moda também, né? Tanto na matéria condensada quanto na astrofísica, né? Porque monopólios magnéticos primordiais, gerados no universo primordial. Toda a discussão da magnetogênese, então passa pela discussão. Monopólios magnéticos podem ser parte da matéria escura também. Então, o monopólio magnético é um assunto muito quente dentro do eletromagnetismo. Então, fazer um curso de eletromagnetismo atual, vale a pena dedicar uma sessão do curso à física de monopólios magnéticos. Pode ser que a gente possa fazer isso em junho. Provavelmente, depois da não linearidade, a gente pode olhar monopólio magnético. Saiu um trabalho agora recente também, mostrando o problema de monopólios magnéticos na eletrodinâmica axiônica. Então, como fica o monopólio magnético na eletrodinâmica axiônica. Porque tem algumas eletrodinâmicas que não conseguem acomodar monopólio. É inconsistente você colocar monopólio em certas eletrodinâmicas. Outras, Maxwell, você tem que colocar a força bruta. Você bota lá divergência de B diferente de zero. Mas tem outras eletrodinâmicas que, mesmo colocando divergência de B diferente de zero, você ganha inconsistência. Como, por exemplo, de Broglie e Procca. A eletrodinâmica de de Broglie e Procca, ela não admite que você coloque um monopólio magnético sem fazer algumas modificações. Então, é um assunto importante. Eu diria que vale a pena também, se alguém tiver interesse, fazer um essay um pouco assim mais tchan, né? Pegar alguma coisa do monopólio, que é um assunto da moda, certo? É um assunto de eletromagnetismo, seja na matéria condensada, seja na astrofísica, na cosmologia, na teoria de campos, na física de partículas, tem lugar para monopólio quase em todas as áreas da física, né? Tá bom, pessoal? Então acho que a gente pode ficar por aqui hoje. Domingo eu mando mais material para você e a gente volta a se encontrar daqui a 15 dias, né? Se você estiver presencialmente.